Boa noite, igreja. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Que bonito. Como é bom a gente poder ver a igreja do Senhor cheia, a gente adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Como se não bastasse a gente poder vivenciar, experimentar e deslumbrar esse momento, a gente faz isso na presença de pessoas tão especiais, amigos, conhecidos e irmãos em Cristo. Meus irmãos, nessa noite tão preciosa, nessa noite tão cheia de Deus e da presença de Deus, eu quero conversar com você sobre o tema Um apetite insaciável. Um apetite insaciável. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, verso de número 6. Mateus, capítulo 5, versos de número 6. Você que nos acompanha em casa também, Deus possa abençoar a sua vida e que a atmosfera que nós estamos experimentando aqui possa chegar também no seu lar. Mateus capítulo 5, verso de número 6, diz assim para nós. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vou repetir mais uma vez. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, e rendemos, ó Pai, todo louvor ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor tem nos dado nessa noite, de poder estar aqui, de poder, ó Deus, desfrutar, ó Pai, da Tua presença, junto com pessoas, ó Pai, tão especiais para nós. Ó Deus, e agora, quando estamos diante da Tua palavra, essa palavra que transforma, essa palavra que muda, essa palavra, Deus, que nos leva, ó Pai, até a Ti, nós te pedimos, ó Pai, que de fato ela possa mudar o nosso coração nessa noite. Nós te pedimos, ó Pai, que nós possamos sair daqui, ó Pai, completamente diferentes, ó Deus, da forma que nós entramos. Pai Santo, toca em cada coração, Deus. Muda, ó Pai, vidas nessa noite. Salva vidas nessa noite, ó Deus. E que a partir de agora, Espírito Santo de Deus, que haja espírito de iluminação sobre este lugar, Deus. Não só da parte daquele que fala, mas de todos que vão ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Kev, sua mãe lá, por favor. Meus irmãos, um apetite insaciável. Um apetite insaciável. É fato notório que o ser humano, ao longo das épocas e das eras, tem buscado de todas as formas, de todos os jeitos e também de todas as maneiras preencher o vazio que existe na sua alma. O ser humano, ele foi criado, ele foi constituído por Deus para ter prazer, para se deleitar. E por todo esse tempo, ele tem buscado conquistas, satisfações e realizações. Entretanto, por mais que ele busque isso, por mais que ele faça isso, ainda existe um vazio no seu ser, no seu interior, e ele de fato não consegue explicar. Mas o mais estranho disso tudo é que até hoje as pessoas têm procurado, têm esforçado, têm dado tudo de si para satisfazer esse desejo. Muitas pessoas têm tentado satisfazer esses desejos
na realização dos seus projetos. As pessoas mergulham de cabeça, as pessoas sonham, as pessoas planejam, almejam e desejam conquistar aquilo que elas queriam. Entretanto, por mais que ela tome posse daquilo que ela tanto desejou, a sua alma não é satisfeita. Há pessoas que têm buscado essa satisfação, essa realização na cama do prazer. Quantas pessoas têm se entregado nas noites da vida, achando que desfrutar do prazer vai trazer satisfação, vai trazer completude para a sua alma. Entretanto, na cama do prazer, as pessoas não têm encontrado essa satisfação. Mas muitas pessoas também, meus irmãos, têm buscado a satisfação, a saciação desse apetite nas drogas, no álcool, na bebida. E muitas das vezes para adormecer, para entorpecer a sua mente, para tentar satisfazer o vazio que existe dentro do seu coração. E mesmo tomando todas as doses que o seu dinheiro pode pagar, no fim das contas, o que resta no seu coração é um vazio do tamanho de Deus. Como explicar isso? Como entender isso? As pessoas buscando, as pessoas realizando, mas mesmo assim permanecendo com essa sede e com essa fome dentro de si. O texto que nós acabamos de ler, ele está colocado numa das maiores declarações que esse mundo já viu, que são as bem-aventuranças. Juntos delas, o Sermão do Monte. E aqui nas bem-aventuranças, Jesus nada mais quer do que senão revelar o caráter do verdadeiro cristão, aquele que de fato faz parte do reino de Deus, aquele que de fato faz parte do reino do nosso Senhor. E aqui Jesus traz para nós duas coisas importantes demais: fome e sede, comida e bebida. Eu pergunto para você nessa noite: quem consegue viver sem beber? Quem consegue viver sem comer? Porque comida e bebida são coisas essenciais para a nossa sobrevivência. Mas o que Jesus está falando para nós aqui nessa noite não é fome de pão, ou quem sabe sede de água. O que Jesus está falando para nós nessa noite é de satisfação espiritual. É fome e sede das coisas do céu. É fome e sede das coisas de Deus. É fome do pão do céu. É fome da água que vem do céu. Sendo assim, a pergunta que eu e você precisamos responder nessa noite é a seguinte: como preencher, como satisfazer esse apetite espiritual que nós temos em nossa alma? Como preencher esse vazio, esse anseio que nós temos dentro de cada coração que se faz presente nessa noite? Acompanhe comigo, por favor, a exposição desse texto. O primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite é o seguinte: que tipo de justiça é essa que nós precisamos buscar? Porque o texto vai dizer para nós: bem-aventurados os que têm fome e sede de... Tem alguém comigo aí, gente? Bem-aventurado os que têm fome e sede de... justiça. E que justiça é essa, afinal, que nós precisamos ter fome e sede, que nós precisamos ter anseio nessa noite? E essa justiça é uma justiça legal. Eu e você, todos nós sabemos que somos pecadores. A palavra de Deus vai dizer para nós que todos pecaram
e destituídos, afastados estão da glória de Deus, da presença de Deus. A Bíblia diz para nós que a alma que pecar, essa morrerá. Tiago capítulo 2, verso de número 10 diz para nós: se nós guardarmos toda a lei de Deus e tropeçarmos em um único ponto, nós somos culpados de toda a lei. O que a palavra de Deus quer dizer para nós que eu e você, que estamos aqui nessa noite, somos pecadores. E o pior disso tudo, e o mais complexo e difícil disso tudo, é que a palavra de Deus também diz que haverá um dia em que Deus julgará ricos e pobres, pequenos e grandes, reis e servos, capitalistas e marxistas, grandes e pequenos, brancos e negros, todos terão que comparecer diante de Deus. E naquele dia, a palavra de Deus diz para nós que se abrirão livros, e nós seremos julgados pelas coisas que constam nesse livro. Nós seremos julgados pelas nossas atitudes. Aquilo que você fez, aquilo que nós fizemos, que nossa mãe não viu, que nosso pai não viu, que nosso pastor não viu, que a nossa igreja não viu, que o nosso cônjuge não viu, aquilo que, quem sabe, nós fechamos a porta para que ninguém visse, Deus viu e está tudo registrado. Nós seremos julgados pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, mas nós também seremos julgados pelas nossas palavras. Quem aqui já falou um palavrão alguma vez? Quem aqui já contou uma piada imoral alguma vez? Talvez nessa noite você não lembre, mas está tudo registrado. Mas nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas palavras, mas também pelas nossas omissões. Talvez você esteja em casa, não falando mal de ninguém, não fazendo nenhum tipo de mal a alguém, mas cometendo um grande pecado de omissão. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive nu e não me vestiste, preso e não foste me ver. Mas as pessoas dirão: Senhor, quando te vimos assim? Todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim. Mas eu e você seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas palavras, pelas nossas omissões, mas também pelos nossos pensamentos. E aqui eu pergunto para você nessa noite: quem escapa? Quem está livre desse juízo de Deus? Se Deus colocasse diante dessa tela preta aqui todos os nossos pensamentos desse dia, seria o suficiente para deixar todos nós envergonhados nessa noite. Os psicólogos dizem, Rebeca, que passa-se na nossa mente por dia 10.000 pensamentos. Então vamos imaginar, Fernando, que desses 10.000 pensamentos, um só seja pecaminoso. Nós seríamos anjos ambulantes nessa igreja. Mas se eu, William, tivesse um só pensamento pecaminoso por dia, no final de um mês eu teria 30 ou 31. Mas vamos arredondar essa conta para 1.000, preste bem atenção. Se eu tivesse 1.000 pecados por ano, hoje eu teria 31.000 pecados. Agora imagina comigo um réu que se apresenta diante de um juiz que é santo, que está diante do promotor, do advogado de acusação, e o advogado de acusação provar pelos autos do processo que eu cometi 31.000 pecados. Qual é o meu destino? Ser condenado. Agora imagina nós diante do tribunal de Deus. A única coisa que nos resta é o lago que arde com fogo e enxofre. Mas talvez você pergunte: meu irmão, você veio aqui para me dizer isso nessa noite? Que eu sou pecador, que eu vou para o inferno? Sim, eu vim para dizer isso.
Mas a beleza disso tudo, e a maravilha disso tudo, é que aí entra o Evangelho. É aqui que entra o Evangelho, porque aquilo que eu e você não conseguimos fazer, Deus fez por nós. Aquilo que nós não conseguimos fazer com as nossas obras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, Jesus fez por nós. Quando Jesus foi à cruz, quando Jesus foi para aquele dia de dor, de sofrimento, de angústia, Ele não foi, meu caro irmão, para te dar uma casa perfeita, uma família perfeita, muito dinheiro no bolso e muita saúde. Isso pode até vir a reboque na sua vida. Mas Jesus foi à cruz para reconciliar eu e você com o Pai. Quando nós chegamos diante do tribunal de Deus e é apresentada a acusação contra nós, o William tem 31 mil pecados. Ergue-se diante de nós o nosso advogado e diz assim: está pago, está consumado. A última palavra que Jesus disse na cruz foi: está pago. Nós não devemos mais nada. Essa é a justiça legal que eu e você precisamos buscar, ansiar e desejar. Não olhar para a nossa capacidade, não olhar para as nossas condições, aquilo que nós podemos fazer para nos justificar diante de Deus. Nós precisamos olhar a cada dia aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Não confie nos seus méritos, não confie na sua família abastada, não confie na sua moralidade, mas confie naquilo que Jesus fez por você. Amém? Mas nós precisamos buscar não só a justiça legal, mas nós precisamos buscar também nessa noite a justiça moral. Pedro vai dizer para nós, no capítulo 1, no verso 3 da sua carta, que Deus nos regenerou. Sim, Deus regenerou a mim e a você, Ele nos salvou. E como se não bastasse nos justificar diante do tribunal, Ele colocou a sua justiça dentro de nós. Nós nascemos de novo. Nós nascemos da divina semente. Dentro do seu coração habita o Espírito Santo de Deus. Mas por que nós precisamos ansiar por essa justiça moral? Sabe por quê? Porque os resquícios do velho homem ainda estão dentro de nós. Nós ainda nos pegamos em contradições. Nós ainda pecamos contra Deus. Nós ainda não amamos a Deus como nós deveríamos amar. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo praticando. Nós nos pegamos em contradições, mas nós precisamos buscar a justiça moral também, porque nós temos fraquezas espirituais. Quantas das vezes nós prometemos diante de Deus, e quantas das vezes isso é feito de joelho, em lágrimas, em entrega, em intercessão, pedindo para Deus para nunca mais cometer aquele pecado que tanto tem magoado o coração de Deus. Passa esse tempo e, infelizmente, quantas vezes nós caímos no mesmo pecado? Sabe por causa de quê? Porque nós precisamos ansiar pela justiça moral. Nós precisamos ansiar por ser transformado completamente. Nós precisamos ansiar nessa noite, orar para que Deus entre no nosso coração e mude tudo de lugar, gente. Nós precisamos ansiar nessa noite que a nossa mente, que as nossas emoções e que as nossas atitudes sejam permeadas dessa justiça moral. Mas nós devemos buscar a justiça legal, a justiça moral, mas a justiça social. Eu e você somos cidadãos do reino de Deus. Deus não chamou a gente para simplesmente fazer parte desse mundo, mas a palavra de Deus vai dizer para nós que nós somos sal e nós somos luz desse mundo. No mesmo Sermão do Monte, Jesus vai dizer: assim brilha a sua luz diante
dos homens. No capítulo 7 do Evangelho de João, Jesus vai virar para os seus discípulos, em meio a um questionamento teológico, em meio a uma discussão sobre o mal, vai dizer: façamos a obra de Deus enquanto é dia. Nós estamos nesse mundo para jogar o clarão da glória de Deus sobre esse mundo. Nós estamos nesse mundo para transformar a sociedade, para mudar as pessoas ao nosso redor, para mudar quem trabalha conosco, para mudar quem convive conosco, para mudar aquelas pessoas que de fato um dia vão ter contato com a gente. Nós precisamos ansiar pela justiça. Precisamos ansiar pela justiça social. Sabe por causa de quê? Porque quando um cidadão do reino tem fome e sede dessa justiça social, acontece o que aconteceu na Reforma Protestante. Depois da Reforma, a política mudou, a ciência mudou, a economia mudou, porque pessoas que ansiaram pela justiça não só buscaram, mas também colocaram em prática. Nós precisamos ansiar por essa justiça social, porque quando homens e mulheres se dedicam a buscar essa justiça, acontece o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. John Wesley, William Wilberforce lutaram bravamente, corajosamente, para que acabasse a escravidão. Homens que buscaram a justiça social. 1963, Martin Luther King Jr. Diante do monumento de Lincoln, em Washington, brigando pela igualdade social, diante daquela multidão, diante daquela escadaria, ele estufou o peito e disse: eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, que um dia os meus 4 filhos não vão ser julgados pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Isso só acontece quando cidadãos do reino de Deus buscam a justiça social. Eu e você precisamos ansiar, precisamos buscar a justiça legal, a justiça moral e a justiça social. Mas o segundo ponto da nossa reflexão, note aí comigo, por favor. Os tipos de apetites que a gente observa, que a gente enxerga nos dias de hoje. E o primeiro apetite que eu quero dizer para vocês aqui é o apetite hipócrita. Aquele apetite que só procura a Deus quando as coisas apertam. Só procura a Deus quando as coisas estão difíceis. Eu tenho uma fome por Deus, eu tenho um anseio por Deus. Aí você vai perguntar: meu irmão, o que está acontecendo? Rapaz, eu estou passando um aperto lá em casa. Eu estou passando uma dificuldade. Eu perdi um parente, aconteceu alguma coisa na minha vida. O fato de ela procurar a Deus não é porque ela quer Deus, mas é algo que venha da parte de Deus. Esse tipo de apetite é um apetite hipócrita. Mas existe também o apetite controverso. E o apetite controverso é aquele apetite que quer Deus, mas quer as coisas do mundo também. Não! Eu quero buscar a Jesus, mas eu também quero vivenciar um pouco das coisas do mundo. Eu quero ficar no meio termo, vou um pouco lá, vou um pouco aqui. Quando Jesus disse para nós: aquele que não ajunta, espalha. Aquele que não é comigo é contra mim. O apetite controverso é o apetite do jovem rico, que queria salvação. Ele queria salvação. Ele procurou Jesus e disse: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Quando Jesus deu o preço para ele, aquilo se tornou pesado demais, porque ele era dono de muitas riquezas.
o apetite controverso. É o apetite de Balaão. Balaão declarou: Deus, eu quero morrer a morte do justo. Mas Balaão não queria viver a vida do justo. E quantas pessoas, infelizmente, hoje, querem viver no meio termo? Querem viver com esse apetite controverso. Hoje eu quero Deus, amanhã eu quero o mundo. Hoje eu quero as bênçãos, o ambiente de Deus, mas amanhã eu não quero compromisso diante de Deus. E o que eu tenho a dizer para você nessa noite é o seguinte: tenha um apetite constante pelas coisas de Deus. Mas existe também o apetite fora do tempo. Você tem fome, você tem anseio, mas essa fome, essa sede é tarde demais. Jesus vai contar para nós a parábola das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. 5 virgens se prepararam, se dedicaram, colocaram óleo. Para o momento que o noivo passasse, elas entrassem no banquete. As outras 5 virgens dormiram, não se prepararam. E quando o noivo passou, já era tarde demais. Elas queriam entrar na festa e tiveram que ouvir do noivo: eu nunca vos conheci. Quantas pessoas têm tido apetite por Deus, pelas coisas de Deus, e às vezes é tarde demais. É tarde demais. Mas se esses são os apetites que nós observamos nos dias de hoje, em terceiro lugar, eu quero citar para vocês quais são os problemas que nós observamos hoje. Preste bem atenção comigo. Quais são os problemas relacionados ao apetite? O apetite que nós temos. E a primeira coisa é o seguinte: a falta de apetite é um problema grave. Pegou? A falta de apetite é um problema grave, porque Jesus vai dizer: bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, se nós não temos apetite, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos mortos. Se você não tem apetite, você está morto. Não existe restaurante no cemitério. Não existe banquete na sepultura. E se as coisas de Deus não atraem você, não impulsiona você, não chama você, eu tenho que te dizer nessa noite que você está morto. Se as coisas de Deus não comovem o seu coração, não convoca você para uma mudança, eu tenho que te dizer nessa noite que você está morto. Você está morto. Mas, em segundo lugar, a má alimentação produz fraqueza. A má alimentação produz fraqueza. Nós vivemos no melhor dos tempos, mas também no pior dos tempos. Nunca houve tanta produção de livros evangélicos no mundo. Nunca houve tanta Bíblia de estudo no mundo. E a gente às vezes não lê um capítulo da Bíblia. A gente não gasta 10 minutos com as coisas de Deus. E como, tendo uma dieta como essa, nós vamos nos tornar fortes espiritualmente? Isso vai trazer fraqueza para nós, porque a má alimentação produz fraqueza. Hoje existe morte na panela, gente. Igual aconteceu no tempo de Eliseu, quando o servo do profeta pegou ali uma erva e tentou colocar na panela e gritaram: a morte na panela. Hoje a morte nos púlpitos. Não tem vida, não tem paixão, não tem amor, não só pela pregação, mas pelas pessoas que estão diante de nós. Fácil é vir aqui falar, difícil é amar as pessoas que estão na nossa frente, vivenciar, estar com elas, chorar com elas. Hoje a morte nos púlpitos, a morte nas escolas dominicais que estão vazias em todo o Brasil, a morte nos livros. Quantos livros de autoajuda,
Quantos livros oferecendo para você, dizendo que você é grande, que você é tremendo, que você é um leão, quando na verdade nós somos fracos. Tudo isso porque existe um apetite errado em nosso meio. Mas em terceiro lugar, a perda de apetite é algo preocupante. E aqui eu quero tratar diretamente com o seu coração. Por que será que você perdeu o apetite pelas coisas de Deus? Por que será que você perdeu a fome e a sede de justiça? Talvez você perdeu a fome e a sede de justiça por causa de um problema emocional. Quantos de nós, quando estamos emocionalmente abalados, não conseguimos comer? Talvez você não tenha conseguido buscar a Deus, as coisas de Deus, porque você tem remoído o passado. Talvez você não tenha conseguido buscar as coisas de Deus, porque hoje você está com medo do futuro. Talvez hoje você não consegue buscar a Deus, ter apetite por Deus, porque existe mágoa entranhada no seu coração. Alguém te feriu? Alguém te machucou? Isso tirou o seu apetite das coisas de Deus. Talvez você perdeu o seu apetite por causa de uma virose. Quando nós pegamos uma virose, nós não conseguimos comer e nem beber direito. E às vezes essa virose é o pecado. Davi diz assim para nós no Salmo 32, verso 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Pecado que Davi cometeu contra Betseba. O fato dele não confessar, o fato dele não buscar a Deus, estava acabando com ele por dentro. E Davi estava perdendo o seu apetite. Mas não só isso. Em quarto lugar, qual é então o apetite que eu e você precisamos ter nessa noite? Que tipo de apetite nós precisamos levar e conduzir a nossa vida? E a primeira coisa que nós precisamos entender, que o apetite é algo real. Jesus fala de fome e de sede. E as palavras que Jesus usa aqui no grego, vai falar para nós de uma fome desesperada e uma sede verdadeira. Não dá para negar que nós temos, de fato, um apetite. Mas esse apetite, ele precisa ser urgente. Porque o texto vai dizer para nós: bem-aventurado os que terão. O que está escrito aí no texto? Bem-aventurados que terão fome e sede de justiça. O que está escrito aí? Bem-aventurados que têm. Esse apetite, ele precisa ser urgente. É para hoje que nós precisamos buscar a Deus. É hoje que nós precisamos nos voltar para Deus. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o seu coração. Não tem como você deixar a decisão que você precisa tomar para amanhã, para daqui a 2 dias, para 1 mês, para você resolver algo na sua vida. É para hoje que você precisa tomar a decisão, porque bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Meus irmãos, esse apetite, ele precisa ser intenso. O filho pródigo, enquanto ele tinha fome, ele conseguiu se alimentar de comida de porcos. Mas quando ele estava desesperadamente com fome, o que ele disse? Voltarei para casa do meu pai. Só quando eu e você ficarmos desesperadamente necessitados de Deus, nós vamos correr para Ele.
Viktor Frankl, o pai da logoterapia, no seu livro Em Busca de Sentido, vai contar a sua experiência, a experiência que ele passou no campo nazista, no qual ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu o seu dinheiro, ele perdeu a sua família. E por mais que tivesse um lugar difícil daquele, as pessoas não falavam em liberdade, as pessoas não falavam em sair dali, elas só falavam de pão e de água. Sabe por quê? Quando o apetite ele é intenso, nós só conseguimos buscar aquilo que nós precisamos satisfazer. Só quando Deus for esse algo precioso para você, é que nós de fato vamos buscar a Deus. Esse apetite, ele precisa também ser progressivo. Ele precisa crescer, ele precisa avançar. Moisés, grande servo de Deus, viu tantas coisas no Egito. Viu as 10 pragas, ou os 10 juízos de Deus. Viu o mar se abrir. Viu a nuvem que conduzia o povo durante a noite. Viu a coluna de fogo que conduzia o povo durante a noite e a nuvem que conduzia o povo durante o dia. Moisés viu água saindo da rocha. Mas mesmo experimentando tudo isso, Moisés disse: Deus, eu preciso ver a sua glória. Eu preciso ver a sua grandeza, eu preciso ver a sua majestade. Porque esse apetite, ele precisa ser progressivo. Mas, em último lugar, esse apetite, ele é insubstituível. Tenta dar água para alguém que quer pão. Tenta dar pão para alguém que quer água. Por mais que você busque qualquer coisa nesse mundo, nada vai tomar o lugar de Deus na sua vida. O apetite por Deus, ele é insubstituível. Eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei em que você tem se dedicado. Mas pode ter certeza, isso não vai substituir Deus na sua vida. Em último lugar, qual é a promessa? Vitor Fernando que vem à frente. Qual é a promessa de Jesus para aqueles que têm fome e sede de justiça? E a primeira promessa de Jesus é satisfação. Porque o texto diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados, terão as suas necessidades supridas. Quando Jesus teve encontro com a mulher samaritana, que queria aquela água que ficava ali naquele poço, Jesus disse para ela: eu tenho uma água que pode matar a sua sede, não só para aqui, mas que faz jorrar dentro de você rios de água viva. Quando Jesus esteve com aqueles homens que buscavam ele simplesmente por causa de pão, Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quando nós buscamos a Jesus, nós temos satisfação. Se você precisa de paz nessa noite, Ele pode te oferecer. Se você precisa de cura para suas emoções, Ele pode te oferecer. Se você precisa de uma vida nova, Ele pode te oferecer, porque bem-aventurado são os que têm fome e sede de justiça, porque serão de fato fartos. Eu termino com 2 aplicações para nós nessa noite. Pode ficar de pé, por favor? Eu quero rogar a você, quero clamar a sua vida, ao seu coração nessa noite. Essa fome, essa sede, ela precisa ser urgente. Ela precisa ser para agora, ela precisa ser para hoje. Porque a gente corre um grande risco de ter fome e sede tarde demais. O rico e o Lázaro. O rico, quando estava em tormentos, viu Lázaro sendo acalentado por Deus. E diz para mim nessa noite:
Qual a primeira coisa que ele pediu? Água. Ele teve sede, sede da misericórdia de Deus, mas já era tarde demais. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você tem fome nessa noite? Você precisa ter o seu apetite renovado nessa noite? Você precisa ter o seu apetite condicionado nessa noite? Olha o que o texto de Isaías diz para nós. Isaías, capítulo 55, versos 1 e 2. Preste bem atenção. A todos vocês que têm sede, venham às águas. E você que não tem dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham, comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É de graça para você nessa noite. É de graça. Mas ele diz mais: porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão, preste bem atenção, saborear comidas deliciosas. Você tem fome e sede de Deus? Você tem fome e sede de justiça? Porque se você tiver, a promessa de Deus é que você será saciado. Vamos adorar o Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser milito carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu mereço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado.
invadir Eu quero orar com você nessa noite. e reinar. Você que de fato Espírito quer ter o seu apetite transformado nessa noite. Você que, como eu, quer mais de Deus nessa noite. Você que, como eu, quer ser renovado nessa noite. Se coloca no seu lugar de joelhos para que a gente busque o Senhor nessa noite. Espírito sobre a carne. Oh Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, falou conosco. Vivemos um tempo, ó Pai, de tanta frieza, Deus. Um tempo de tanta indiferença. Onde tantas coisas, ó Deus, têm atraído a nossa atenção, têm chamado a nossa atenção. E nada disso, Deus, tem preenchido o vazio da nossa alma. Quantas pessoas, ó Pai, têm chorado, ó Pai, têm clamado, ó Pai, têm derramado lágrimas no seu travesseiro, ó Pai, com uma angústia de alma que não sabe o que é, ó Deus. Talvez ela tenha dinheiro, talvez ela tenha uma boa casa, talvez ela tenha até uma boa família, mas falta a presença do Senhor sobre a vida dela, Deus. Ó Senhor, eu clamo nessa noite. Muda o nosso apetite para Ti, Senhor Jesus. Dai-nos fome e sede de Ti nessa noite. Não fome e sede, ó Pai, passageira. Não fome e sede de um momento de um culto. Mas fome de sede, ó Deus, que nos leve até a eternidade, ó Deus, com constância, com crescimento, com desenvolvimento. Pai Santo, se entrou nesse lugar, Senhor, alguém que ainda não entregou a sua vida para Ti, que esse coração possa ser tocado nessa hora, Senhor Jesus. Que haja salvação nessa noite. Que essa pessoa possa deixar de ser uma pessoa morta nos seus delitos e pecados. E que a justiça de Jesus possa percorrer sobre a sua vida, Deus. Pai Santo, nos abençoa. Nos faz, ó Pai, a cada dia ansiar mais por Ti. Tome a vida de cada um de nós, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Clamando, ó Deus, por mudança, clamando por transformação e clamando também por salvação nessa noite, Pai, em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. Salmo de palma para Jesus. Pessoal, que bênção, como é bom poder estar aqui com vocês. Quero uma vez mais agradecer a presença de todo mundo. Quero aqui